Magnífico dia, amados irmãos. Que a paz e o amor de Cristo nos fortaleça. Que o Espírito Consolador nos capacite e direcione a sermos tudo aquilo que buscamos encontrar no outro. Que entendamos que o que buscamos no mundo, no fundo, está dentro de nós. Que no dia de hoje, com o direcionamento do Espírito Santo, nós olhemos para dentro de nós e encontremos o que nos falta para fazermos realidade tudo que Deus nos deu e ainda não acessamos. Eu sou Patrícia Procópio, imagem e semelhança do Criador, esposa do Paulo, mãe da Paloma, teóloga, escritora e mentora, principalmente transbordante do amor de Deus que está em meu coração. Compartilho este devocional com a intenção de crescermos em fé e em comunidade. Somos todos membros de um só corpo. Jesus é o nosso Salvador e a Ele rendemos toda a honra, glória e louvor. Amados, o capítulo 6 de 1 Samuel continua a narrativa sobre a devolução da Arca da Aliança para os filisteus e os eventos que ocorreram após a vitória de Israel sobre eles. Os filisteus, afligidos pelas pragas enviadas por Deus em resposta à captura da arca, decidem devolvê-la a Israel. Eles preparam um carro de madeira para carregar a arca, junto com uma oferta de ouro como ato de expiação e reconhecimento da soberania de Deus. Antes de devolver a arca, os filisteus conduzem um teste divino com 2 vacas leiteiras, colocando a arca em um carro e permitindo que as vacas a levem para ver se elas retornam naturalmente a Israel ou permanecem com eles. As vacas levam a arca diretamente a Bet-Semes, uma cidade em território israelita. O povo de Bet-Semes, incluindo os levitas, ficam maravilhados ao verem a arca de Deus e oferecem sacrifícios ao Senhor. Alguns homens de Bet-Semes cometem o erro de olhar dentro da arca, o que era estritamente proibido por Deus. Por causa disso, o Senhor fere 70 homens do lugar, enfatizando a santidade e a reverência que a arca representa. O povo de Bet-Semes, com medo da presença da arca após o incidente, decide enviá-la a Kiriat Jearim. A arca permanece lá por muitos anos até que seja trazida para Jerusalém no reinado de Davi. E eu convido você para lermos juntos 1 Samuel capítulo 6. Ao final nós vamos orar em agradecimento por todas as bênçãos e ensinamentos que nós vamos aprender com esse capítulo hoje. E ao final nós fazemos a reflexão. A volta da arca a Israel. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: Que faremos nós com a arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: Se enviardes a arca de Deus de Israel, não a envieis vazia. Porém, se em falta enviareis uma oferta para a expiação da culpa, então sereis curado, e se vos fará saber, porque a sua mão não se retira de vós. Então disseram: Qual é a expiação da culpa que lhe havemos de enviar? E disseram: Segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e de vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel, porventura aliviará a sua mão de cima de vós, e de cima de vosso Deus, e de cima de vossa terra. Porque, pois, endureceis o vosso coração, como os egípcios e Faraó endureceram seus corações. Porventura, depois de haver tratado tão mal, os não deixaram ir, e eles não se foram? Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas como crias, sobre as quais não tenha subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e tirai delas os seus bezerros,
e levai-os para casa. Então tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro, e colocai num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de oferecer em expiação da culpa, e assim a enviareis para que se vá. Vede então, se ela subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi ele quem nos fez este grande mal, e se não, saberemos que não nos tocou a sua mão, e que isto nos sucedeu por acaso. E assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas que criavam, e as ataram ao carro, e seus bezerros encerraram em casa. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre, com os ratos de ouro e com as suas imagens das hemorroidas. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiram o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas, ao termo de Bet-Semes. A arca de Deus em Bet-Semes. E andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os seus olhos viram a arca, e vendo-a, se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali, onde havia uma grande pedra. E fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam os objetos de ouro, e puseram-nos sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação de culpa. Por Asdod uma, por Gaza outra, por Escalon outra, por Gate outra, por Ecrom outra. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencente aos 5 príncipes, desde a cidade fortificada até as aldeias e até Abel. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor ainda está até hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. E o Senhor feriu os homens de Bet-Semita, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu o povo, 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porque o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. A arca de Deus em Jearim. Então disseram os homens de Bet-Seme: quem poderia substituir perante este santo Senhor Deus? E a quem subirá de nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat-Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós. Pai amado, a Ti rendemos graça, porque Tu és bom e sempre nos ouve. Paizinho, gratidão por mais um dia, gratidão por mais um amanhecer, por mais um dia repleto de bênçãos e oportunidades, Pai, de ser e fazer melhor que ontem, para Ti com alegria sempre, Pai. Pai, que essa palavra nos traga clareza, Pai, e eu enfatizo o que vem queimando aqui, Pai. Que o Senhor nos capacite a enxergarmos o que tanto nós buscamos no mundo, o que tanto nós buscamos aonde a gente chega, que nós não nos sentimos à vontade porque não encontramos aquilo que a gente procura. E que na realidade tudo aquilo que a gente procura está dentro de nós. Pai, nos capacita a enxergar, Pai, nos capacita a exteriorizar, trazer para fora, Pai, tornar realidade aquilo que tanto buscamos. Pai, obrigada por Tua presença, obrigada pela Tua misericórdia. Obrigada, Pai, por nos permitir Te servir de coração e verdade. Que a Tua mensagem entre com clareza e providência na vida de cada coraçãozinho que compartilha esse devocional, Pai. E na Tua palavra
a nossa fé cresça, que nós apliquemos os teus ensinamentos, trazendo resultados positivos na vida daqueles que a gente ama, na vida daqueles irmãos amados que caminham no mesmo propósito que nós. Somos todos membros do teu corpo, Senhor, e somos eternamente gratos por isso. Eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Conclusão dos princípios e as lições que nós vamos extrair desse texto maravilhoso e guardar no nosso coração, aplicando na nossa vida para prosperarmos e fazermos a diferença positiva na vida daqueles que nós vamos nos conectar com a permissão do Pai. Os filisteus reconhecem a soberania de Deus sobre suas vidas ao devolverem a arca e oferecerem uma oferta de expiação. Isso mostra como Deus pode usar circunstâncias para levar as pessoas a reconhecerem sua autoridade. O incidente em Bet-Semes destaca a santidade de Deus e a importância de respeitar seus mandamentos. Devemos ser cuidadosos ao lidar com as coisas sagradas e respeitar a santidade de Deus em nossas vidas. A devolução da arca pelos filisteus, após o teste com as vacas leiteiras, mostra como Deus pode usar circunstâncias para cumprir seus propósitos. Devemos aprender a obedecer à vontade de Deus, mesmo quando não a compreendemos completamente. A chegada da arca em Bet-Semes mostra como Deus estava presente em seu povo, e eles reconhecem sua presença com temor e alegria. O capítulo 6 de 1 Samuel destaca a importância de reconhecermos a soberania e a santidade de Deus, bem como a necessidade de obediência e respeito por suas leis. Amados, é muito importante que nós compreendamos que nós podemos tudo nele que nos fortalece. E tudo que ele nos mostra positivamente na nossa mente é porque é perfeitamente possível. O que nós precisamos aprender é a exteriorizar isso. Todos nós temos um dom, todos nós temos capacidades de fazer e aprender qualquer coisa que nós quisermos. Mas para isso é preciso ter a coragem de escolher fazer. Muitas pessoas deixam de prosperar por elas mesmas se sabotarem, elas mesmas não se acharem dignas. Eu não mereço, eu não dou conta, é muito difícil. Nós temos que nos livrar dessas crenças que nos limitam de acessar o que Deus nos deu, porque se você viu na sua mente, é Deus te mostrando que é possível, você só tem que acessar. E como é que você acessa? Buscando. Se você não sabe, você busca conhecimento, você busca aprender, você busca praticar. E assim você prospera. É um passo de cada vez, é uma jornada. Você não vai conseguir edificar o teu governo em apenas um dia. Mas se você fizer o pouquinho de cada dia, você vai prosperar. Quando você menos esperar, tudo que Deus te mostrou e muito mais vai estar na sua mão, porque Deus é assim. Ele nunca dá só o que você viu, ele sempre te honra mais além. Mas isso só acontece para aqueles que o temem, que o obedecem e que vivem para servir de coração e verdade. Então, que não sejam só palavras, que esse devocional entre com carinho, clareza e sede de conhecimento no teu coração e que você aplique, fazendo a diferença na tua vida, no teu governo, na tua família e também na vida de todos aqueles que Papai do Céu permite entrar em contato com vocês no dia de hoje. E o mais importante, sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.